Graça e paz, amados irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Nós estaremos meditando a palavra de Deus. Irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Hebreus 11, nós estaremos lendo do versículo 17 ao versículo 34. Hebreus 11, versículo 17 ao 34. Irmãos, é o tic-teco, tá? Oh, meu Deus, eu tenho que ver isso, viu? O negócio tá ficando sério. Hoje até na classe estava assim, viu? Tava lá falando, era Apocalipse, eu falava Gênesis 3. Aí os irmãos assim, lá Gênesis 3. Eu falei, não, irmãos, não é Gênesis 3, é Apocalipse 3. O Tico já foi, só ficou o Teco. Hebreus 11, versículo 17. 1 Coríntios 11. Pronto? É só para descontrair, irmãos. Agora está todo mundo feliz, alegre, descontraído. Agora vamos. 1 Coríntios, capítulo 11. Ideia, segunda-feira vamos no médico, tá bom? Olha. 1 Coríntios 11, 17 diz assim: Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês não se reúnem para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e em parte eu acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é para a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso, certamente, não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado a Deus, porque mais uma vez estamos celebrando a ceia do Senhor, lembrando de um memorial do que Cristo fez por nós, que foi de derramar o seu sangue pelos nossos pecados e morrer em nosso lugar, sofrendo em seu corpo os nossos pecados, ó Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. E agora pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos traga clareza através da tua palavra, que o Senhor venha usar o teu servo como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome venha a ser glorificado nesse dia, ó Pai, e o teu reino venha a se expandir, ó Deus.
Sabemos que não só aqui na igreja, ó Pai, estão aqui os irmãos presentes, mas tem muitos outros, ó Pai, que estão participando online. E depois da gravação desse vídeo, ó Pai, esse vídeo irá para lugares até os confins da terra, como Tua palavra disse, ó Deus. E não sabemos até onde poderá alcançar, mas nós cremos, ó Deus, que pelo poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra não volta vazia e fará antes aquilo que lhe apraz, ó Deus. Então pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito possa falar profundamente aos nossos corações e nos transformar ao caráter de Cristo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Autoexame, álcool e responsabilidade cristã é o que nós vamos falar um pouquinho. E aí eu vou pedir para o Evandro, por favor, para estar colocando o slide para a gente. E nós vamos estar fazendo uma pequena reflexão sobre a questão do alcoolismo, né? A ceia do Senhor, o autoexame, álcool e responsabilidade cristã. Pode passar, Evandro, por favor. Primeiro, nós precisamos saber o propósito do autoexame na ceia do Senhor. Então, qual é a importância de cuidarmos da nossa saúde física e mental como parte da nossa vida espiritual? Eu creio que muitas vezes nós separamos o sagrado do profano. Achamos que aqui somente estarmos aqui buscando a face do Senhor, orarmos, esse é o sagrado. E quando estamos lá no dia a dia, na nossa vida, nossa família, nosso trabalho e outras coisas mais, esse é o profano. Isso daí, na verdade, é a minha vida secular. Mas não existe essa separação. Tudo o Senhor, Ele santificou. Então, a palavra de Deus nos diz, seja comer ou beber ou qualquer outra coisa que vocês façam, façam tudo para a glória de Deus. Então, nós não podemos separar a nossa vida física e mental da nossa vida espiritual. Faz parte tudo de um pacote só. Então, a nossa vida física, nós precisamos prestar muita atenção. Como é que nós estamos cuidando do nosso corpo? Sendo que ele é o templo do Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo habita em nós, como nós estamos cuidando do nosso corpo? E a nossa vida mental, nosso emocional, nosso psique, o que nós estamos fazendo com ele? E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos traz uma reflexão. Primeiro, nós precisamos refletir sobre o quê? Aí eu vou pedir para o Evandro passar para frente. Qual é o propósito do autoexame na ceia, então, do Senhor? Primeiro, é a nossa fé. Aonde está firmada a sua fé? A sua fé está firmada em pessoas, circunstâncias ou em você próprio? A nossa fé, quando nós fazemos um autoexame, nossa fé tem que estar firmada somente em Cristo Jesus. Hoje nós vemos muitas pessoas que elas estão com o seu psique sofrendo. Hoje nós vemos que as pessoas elas têm uma qualidade de vida física, parece muito melhor. Até uma psicóloga chegou e conversou comigo, que levantando pesquisas, falou que é possível até em 2060 o homem chegar a 120 anos. Você já imaginou uma pessoa viver até os 120 anos aqui na Terra e viver bem, saudável? Que nem antigamente a perspectiva de vida, o que era? Até os 50 anos, né? Aposentadoria, 45 já estava aposentado. Hoje não, nós vemos que a perspectiva de vida é maior. A idade da crise, que era os 50 anos, isso aí já passou há muito tempo, não é mais. Uma pessoa com 50 anos é uma pessoa ainda jovem, espero. Eu estou ainda com a memória assim meio desligada, já estou com 51, mas estou bem ainda na fita, né? Mas, olha só, nós nos preocupamos tanto com o físico, nós nos preocupamos tanto com o nosso emocional, mas nós estamos colocando a nossa fé onde? Nos médicos, na nossa posição, no nosso futuro, nossos planejamentos, ou nós estamos firmando a nossa fé em Cristo Jesus? A palavra de Deus diz que se a nossa fé em Cristo é somente para essa vida, somos as pessoas mais infelizes. Então a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus, e Ele prometeu que vai voltar, e a nossa ansiedade, nosso desejo é que Cristo volte. Hoje as pessoas estão ansiosas com o que vai acontecer amanhã. Elas não sabem nem o que vai acontecer amanhã e já estão sofrendo de ansiedade. E essa ansiedade não é boa, é pecaminosa. A nossa ansiedade deve ser pela volta de Cristo. Estarmos ansiosos, falarmos do amor de Cristo para as outras pessoas.
e desejar que ele volte logo, sim. Tem gente que fala, não, mas, poxa, pastor, isso é egoísmo, né? Olha quanta gente que precisa da salvação. Olha, meu filho, se todos nós trabalharmos juntos, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas se os trabalhadores começarem a trabalhar e todo mundo pegar na enxada mesmo e começar a arar a terra e lançar a semente, a palavra de Deus, nossa, vai ser muito bom. Isso é desejar que Cristo volte mais logo possível. Pode ver que um plantador, ele está lá, trabalhando, ele não espera a chuva chegar para depois plantar, ele já planta antes, né? Ele pede a Deus, Senhor, manda a chuva. Mas enquanto ele está orando e pedindo a Deus que mande chuva, ele já está lá arando a terra, ele já está lá lançando a semente, porque a hora que vir a chuva vai dar grandes frutos. Então, assim também temos que ser nós. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Segundo, o propósito do autoexame é vermos nossas atitudes. Qual tem sido a nossa atitude? Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós estamos tendo o mesmo sentimento de Cristo Jesus para com os outros, para com Deus. Qual tem sido o nosso sentimento? É algo para nós refletirmos as nossas atitudes. Pode passar, por favor. E o nosso relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo? Pode passar, Evandro. Isso, com Deus e com o seu próximo. Como temos nos relacionado com Deus? Sabe uma das coisas que eu ouço muito das pessoas falarem? Ah, pastor, eu não tenho muito tempo para ficar lendo a Bíblia. Eu faço minha oração, gosto muito, eu oro bastante mesmo. Mas ler a Bíblia é uma coisa ainda que eu não estou muito acostumado, eu não gosto muito, ou eu tenho dificuldade, eu não entendo nada. Espera aí, quem é que está falando conosco? É Deus. E ele fala por meio do quê? É da palavra. Não é do profeta. Ó, é isso que eu te digo, tá? Amanhã você vai ter uma promoção no seu trabalho. É o que as pessoas estão procurando hoje. É os falsos profetas. Mas nós temos que ir para o Deus da palavra. O Deus da palavra, ele falou lá em Jeremias, lá, se esses profetas fossem até a minha presença e ouvissem os meus oráculos, ouvissem a minha palavra, eles diriam para o povo assim, arrependam-se, voltem-se para o Senhor, quebrantem o coração de vocês, aí sim meu povo seria curado. É isso que Deus fala lá em Jeremias. Então, se nós não temos essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus através da sua palavra, como nós queremos dizer que nós conhecemos esse Deus? Como que podemos falar desse Deus para outras pessoas se nós não temos intimidade com Ele? Nós precisamos conhecer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu fui criado com um ex-alcoólatra. Meu avô era um ex-alcoólatra. Já tinha a primeira série só. Mas eu vi ele tão interessado na palavra de Deus. Ele lia a Bíblia todos os dias. Ele tinha uma sede da palavra de Deus, ele falava do amor de Cristo com uma alegria tão grande. Isso, para mim, 9 anos de idade, começou a me despertar um interesse de querer conhecer a palavra de Deus, conhecer esse Deus. A Bíblia, não tinha Bíblia na linguagem de hoje, não tinha Bíblia de estudo. Era a Bíblia de João Ferreira de Almeida, aquela bem arcaica mesmo, bem difícil de entender. Ainda homem jactancioso. Você sabe o que é um homem jactancioso? Na minha Bíblia tinha lá, naquela época. Jactancioso é homem orgulhoso. Olha que coisa, né? A gente pensa que é homem jaca. Não é jaca. É homem orgulhoso. Homem orgulhoso. Sabe o que meu avô fazia para eu aprender? Olha a teologia que eu fiz com ele. Foi muito boa, né? Eu falava, avô, não estou entendendo a Bíblia. Está muito difícil, né? De entender. Ele fala assim, filho, vai no pai dos burros. Ele vai te ensinar. Ele te explica. Alguém sabe quem é o pai dos burros? É o dicionário. Ele brincava assim comigo e eu ia lá. Pensa num garoto, uma criança para pré-adolescente. A coisa que mais uma criança gosta é de investigar. Eu falava, avô, tem umas letrinhas lá embaixo, lá da Bíblia, um monte de letrinhas. Você pode ver que está na sua Bíblia também. Se a sua Bíblia for Bíblia de crente, tem essas letrinhas aí. Olha aqui, você olha aqui, tem uns numerozinhos, aí tem um número no versículo e tem um número lá embaixo. Falei, vô, mas o que é isso daí? Até esqueci a palavra, mas são chaves temáticas,
onde você tem uma palavra ali e aquela palavra vai dar todos os significados dela, de Gênesis a Apocalipse. Se você for pegar, olhar um númerozinho e olhar lá o texto, você vai no texto, aí vai no outro, aí o outro vai mostrar a mesma palavra e ali você vai aprender muito. E eu, quando era criança, eu amava isso. Eu gostava de ler a palavra de Deus. Deus, Ele quer que a gente tenha esse relacionamento. Eu não sou a pessoa perfeita. Os irmãos me conhecem muito bem, sabem o quanto eu sou falho. Mas uma coisa que eu amo esse Deus é que Ele nos ama como nós somos. E o que Ele quer de nós é um coração quebrantado. É um coração voltado para Ele, totalmente voltado para Ele. E é isso que Deus quer se relacionar conosco. Ele não quer a sua intelectualidade, Ele não quer todo o seu conhecimento, Ele quer somente o seu coração. Um coração quebrantado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. É isso que Deus quer. Segunda advertência, obrigado, Evandro. Segunda, advertência de Paulo sobre a participação indigna. Discernir o corpo de Cristo. O que a igreja de Corinto estava fazendo? Eles estavam tornando aquilo profano, comum. O que é profano? É tornar algo comum. O que é sagrado, comum. O Senhor, Ele está dizendo que seja comer ou beber ou qualquer outra coisa que vocês façam, façam tudo para a glória de Deus. Então, nada mais é profano, é sagrado, porque tem que ser para a glória dEle. E a ceia do Senhor, eles estavam se tornando profana. Eles não estavam discernindo o que Cristo tinha operado por ele. Pode passar, Evandro. Eles não reconheciam a obra redentora de Cristo Jesus. Por que nós participamos da escola bíblica dominical? É para não nos esquecermos da obra redentora de Cristo Jesus. Se você não tem o hábito de participar da escola bíblica dominical, participe. Porque você está tornando em vão a graça de Deus. Deus está te dando pessoas que Ele capacitou pelo Espírito Santo de ensinar você as Sagradas Escrituras, se você tem dificuldade. Assim como eu tinha dificuldade, e Deus me preparou um senhorzinho aposentado de 50 e pouco a 60 anos de idade, na época, para me auxiliar ali, para me orientar. E como foi bom estar junto com ele. E ele me criou esse hábito também de estar na escola dominical, de participar dos cultos, de ter prazer na casa do Senhor. Então nós não podemos tornar em vão o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Quando você não discerne isso, você está tornando em vão. E aí nós trazemos castigo sobre nós. Terceiro, perigos do consumo excessivo de álcool. O que Paulo está falando? E por que nós vamos falar sobre essa questão do álcool? Porque Paulo fala que ali os irmãos, ao invés de esperar por outros, alguns já estão comendo, glutões, né? Ficam comendo aquela coisa, e aqueles irmãos mais humildes, mais simples, quando chegava lá não tinha mais o que comer. E ainda se embriagavam. Pensou num culto? Já imaginou? Um monte de irmão, só mais uma dose. Já imaginou? Os irmãos ali, tudo chapado, tudo embriagado. Misericórdia. E era isso, a igreja de Corinto estava vivendo dessa forma. Irmãos, talvez aqui os irmãos vão falar assim, puxa, o pastor Daniel está sendo irreverente. Irreverente era eles lá naquela época. Eles estavam sendo irreverentes. Por quê? Porque eles não estavam dando devido valor às coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala que por isso que há entre vós doentes, fracos e muitos que já morreram. E aí nós vamos falar um pouquinho da questão da bebida. Porque alguns pregam a favor da bebida, sendo que, olha só, a bebida, nem um pouquinho de álcool, ele é benéfico à saúde, ele não é benéfico. Deus, ele fez um organismo tão perfeito em nós, que é o fígado. Então, quando a bebida, o álcool desce no estômago, 20% fica no estômago, 80% vai para o intestino delgado. O intestino delgado é onde que vai mandar as proteínas, onde passa lá pelo nosso sangue, e aí espalha pelo corpo todo. Imagina esse álcool entrando ali, em excesso, uma pessoa bebendo e vai para o fígado. Aí o fígado tem que trabalhar lá, né? Ó, gente, é a hora de trabalhar. Aí vem o metabolismo. Aí eu não vou falar dos nomes do metabolismo, não, que é confuso. Mas, o que ele faz? Ele transforma, uma enzima transforma em acetaldeído, que é bem tóxico. Mas depois a outra enzima vai transformar em acetato. Se é uma pequena dose de uns
por exemplo, uns 30 miligramas, muito bem, seu fígado processa de uma forma boa, normal, e ali vai ser eliminado pela urina ou pelo suor. Obrigado, isso mesmo. Mas quando é em excesso, olha o estrago que faz. Problemas de saúde física, dependência e vício, problemas emocionais e psicológicos, danos nas relações interpessoais, consequências profissionais e financeiras. E o que mais? Tem mais. Riscos à segurança. E aqui nós temos os sintomas agudos e crônicos do consumo excessivo de bebida alcoólica. Ali nós vemos outros órgãos afetados. Nós vamos antecipar que o tempo é curto. Então, pode passar, Evandro. Aí, o que foi levantado? Isso no CISA, Centro de Informação sobre Saúde e Álcool. Vocês sabiam que nessa geração, quem estão bebendo mais não são os meninos, os homens, e sim as mulheres? As mulheres têm consumido mais. E aqui tem umas informações sobre o porquê que as meninas estão consumindo mais. Se vocês forem ver, no mundo, 28% dos meninos no mundo tiveram o primeiro episódio de embriaguez. Já as meninas, 20%. Aqui no Brasil, a gente vê que está quase ali comparado. 27,5% no Brasil, meninos, e meninas, 26,9%. A experimentação do consumo de álcool pela primeira vez, olha só, 56,1% meninas de 13 a 15 anos. E 52,3% experimentação. Irmãos, isso é um alerta para nós, pais, e para a igreja, de nós nos preocuparmos com essa geração, que acha que não tem nada a ver. 25,5% de meninas que já estão consumindo álcool, bebendo excessivamente. E 18,7% dos meninos. As meninas estão bebendo mais. Agora, vocês sabem por quê? Aqui nós temos alguns levantamentos. Pode passar, Evandro, por favor. Nós temos aqui a quantidade diferente de álcool em sua composição, mas tem algo interessante para nós vermos aqui. Por que os jovens, os adolescentes estão bebendo mais? Porque influenciadores de redes sociais têm impacto significativo. 63,5% deles estão postando sobre álcool. Influenciadores de redes sociais. E 98% dos vídeos mais populares no TikTok expressando sentimento pró-álcool. Então, olha só, muitos dos filhos aí veem TikTok. E é uma influência. E aí, quando vai para a faculdade, o que acontece? Eles são chamados para ir para o barzinho no final de semana ou até nos dias de semana. Então, isso é muito triste. Continuando. Olha o tempo de metabolização da bebida. Uma vodka, uma pessoa que bebe uma cachaça, cada dose ela tem cerca de 30 ml. 30 ml é assim, ó. O que representa 51 minutos para o organismo metabolizar. Então, uma pessoa que bebe, ela deveria esperar mais de uma hora para poder beber a outra pequena dose. Isso que eu estou falando com relação a essas pessoas, esses jovens que bebem. Então, uma pessoa, para se tornar uma pessoa viciada, é muito fácil. Olha, taça de espumante aí, né? Cerca de 200 ml, o que deixa a impossibilidade de dirigir por mais de 2 horas. Vinho, uma taça de vinho, cerca de 150 ml, ou seja, 1h30 sem poder dirigir. E a cerveja, um copo de chopp, cerca de 300 ml, quase 1 hora de espera para cada copo ingerido. Vocês veem quantas desgraças têm acontecido aí, e é por jovens. E por causa do quê? Por causa da prevenção e da orientação. E às vezes nós queremos defender aqui na igreja que a Bíblia não proíbe o uso de álcool, sendo que a palavra de Deus ela mais adverte sobre o uso de álcool. Ela não proíbe mesmo, mas ela adverte. E outra coisa, a palavra de Deus ela incentiva. Aquele que quer se sujar, suje-se ainda mais. Mas quem quiser se santificar, santifique-se ainda mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. O Espírito Santo está nos dando um alerta.
se você é a favor e você tem incentivado sua família e jovens a beberem, você está com uma responsabilidade muito grande, porque o sangue dessas pessoas vai pesar sobre você. Deus vai cobrar de você essas vidas. Pode passar. Responsabilidade cristã e escolha do suco de uva. Por que nós, batistas, aqui da Igreja Batista em Brás Cubas, nós escolhemos beber suco de uva ao invés do vinho? Como comunidade cristã, temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, de sermos um exemplo de vida saudável e equilibrada. É por isso que em nossa igreja optamos por servir o suco de uva durante a ceia do Senhor, em vez do vinho. Essa escolha é baseada em nossa preocupação com a saúde física e mental dos nossos membros. Reconhecemos que o consumo excessivo de álcool pode levar a sérios danos à saúde, bem como afetar negativamente nosso relacionamento e testemunho como cristãos. Então, ela afeta a vida mental, física e espiritual. E eu quero só mostrar agora, para finalizar, algumas coisas que podem causar. Meu avô, ele bebeu por muito tempo, ele foi um alcoólatra, minhas tias se converteram, se batizaram e começaram a fazer culto na casa do meu avô, onde que é perto ali do restaurante Ieda, era do ladinho ali. E meu avô, ele detestava crente. Quando ia fazer o culto lá na casa, ele se trancava no quarto. Mas um dia ele abriu a porta do coração dele e se rendeu aos pés de Cristo. E foi salvo e liberto do alcoolismo. Eu tive 2 tios. Um com 48 faleceu de cirrose, foi tomar de manhã o café dele da manhã, beber a pinga dele pela manhã e estourou. E o meu outro tio teve coma alcoólico e veio a falecer. Um com 48 anos e o outro com 33. E minha mãe também se tornou uma alcoólatra. Ela me dava pinga, eu bebia com ela. 5 anos de idade. Eu tive a minha primeira embriaguez com 5 anos de idade. 5 anos. E a minha segunda, quando eu fui ajudar meu tio lá em Santa Catarina, que eu ia sempre ajudar ele lá, ele tinha um bar, e aí os meninos fizeram uma aposta, colocaram bebida no meu refrigerante lá e me embriagaram. Foi a segunda vez. Eu só tive essas 2 experiências. Me arrependi muito, me fiquei muito envergonhado, pedi perdão para Deus, para aqueles rapazes também, falei do amor de Cristo, mas depois que o seu nome está sujo, você não serve para nada, só para ser pisado, não é assim? Quando o sal perde o seu sabor, eu estava num local onde que as pessoas ali, a maioria ali das pessoas eram pessoas de uma outra religião e que detestavam crentes. E quando ficou sabendo que o crentezinho lá de 18 anos tinha se embriagado e feito um vexame numa pastelaria, né? Aí ficou o nome difamado lá. Então, meu irmão, tome muito cuidado. Você leva o nome de Cristo. E o nome de Cristo é precioso. Aqui nós vemos na parte de cima uma pessoa dependente do álcool, a ressonância magnética e a tomografia. Na ressonância magnética, nós podemos ver que há uma grande diferença do cérebro de um dependente alcoólico e o de baixo, que é de uma pessoa saudável. O cérebro dela está bem melhor. Causa danos, chega à demência, com vários outros tipos de problemas, que aqui não vai dar para a gente falar. E vocês podem ver a diferença lá da tomografia. Outro problema também, sério e gravíssimo, é a síndrome alcoólica fetal. Mães que acabam consumindo, se tornam alcoólatras e acabam tendo filhos. O álcool passa para o feto, para o bebê, e nós vemos essa criança com a síndrome fetal, com nascimento, 4 anos, 8 anos e adulto. A má formação e também traz problemas cognitivos. Pode passar a próxima imagem. Aqui mostra detalhes, né, da prega epicântica, a fissura palpebrais curtas, nariz curto, lábio superior fino, queixo pequeno, os lábios aqui inexistentes, não tem essa dobrinha aqui, e elas têm problemas mentais. Então é isso que causa. Então, o que nós precisamos? Como igreja, nós precisamos ser agentes, precisamos ser sal e luz, precisamos incentivar nossos jovens a buscarem o Senhor, se santificar ao Senhor. E não sermos coniventes, dizer, não, a Bíblia não proíbe a bebida. A gente pode beber, sim, comamos e bebamos e morramos. Não, não é isso que a palavra de Deus está falando. E outra coisa, é pecado? Os beberrões não herdarão o reino dos céus? E ai daqueles que levam outros à embriaguez? É verdade.
a palavra de Deus fala que é verdade. Assim como a glutonaria também é pecado e leva pessoas a problemas crônicos. Mas essas pessoas, elas precisam do amor e da misericórdia de Deus. É como um pecado de mentira, é como um pecado de inveja, é como um pecado de falar mal dos outros, que nós estamos vivendo e somos tão hipócritas para julgar essas pessoas que têm esses problemas crônicos, com o vício das drogas, da bebida, e não somos misericordiosos com eles. Falamos, esse homem é sem vergonha, é safado. Se ele quiser mudar, ele muda. É claro que ele poderia mudar, se ele tivesse firmado e agarrado a Jesus Cristo, como meu avô fez. Se agarrou a Jesus Cristo e foi salvo e liberto. Mas alguns não conseguem, precisam de tratamento. Então, a dependência alcoólica é uma doença crônica, multifatorial, e, no entanto, ela tem tratamento. E você, se você tem esse problema, se você é uma pessoa que bebe, e está tudo normal, você precisa de tratamento. O Senhor te ama. O Senhor quer que você abandone esse pecado, porque o alcoolismo é pecado. Mas o Senhor também quer cuidar de você, Ele te ama muito. E você é muito especial para Deus. Quais são as contribuições relevantes que nós, como igreja, podemos ajudar? É combater o estigma e o preconceito enfrentado por pessoas com dependência do álcool. Parar de ficar chamando de ser vergonha e não se preocupar em ajudar. Eu não entendi a minha mãe. Minha mãe, ela tinha até esquizofrenia. Meu avô, síndrome de Wernicke. Meu avô teve demência com 64 anos de idade, bem novo. Teve demência. Então, o que nós precisamos fazer? Promover a busca por tratamento adequado, ajudar. Nós precisamos ser agentes, contribuintes de ajudar, de beneficiar, de ajudar essas pessoas a um relacionamento correto com Deus. E é isso que Deus está nos chamando hoje, para a igreja despertar e trabalhar nessa seara, que são poucos os trabalhadores. E que o Senhor, Ele nos chama para servirmos a Ele. Então, nesse momento, quero convidar as diaconisas para virem à frente. E quem pode participar da ceia do Senhor Jesus Cristo? Somente aquele que é batizado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você não é batizado? Então o Senhor está te dando a oportunidade de você se arrepender, entregar a sua vida ao Senhor Jesus e no próximo domingo, lá na unidade 1, você se preparar para o batismo. Mas puxa, mas eu não tenho que fazer os 3 meses ou 4 meses de estudo, discipulado? Não. O que diz eunuco? O que me impede de ser batizado? O eunuco perguntou, e ele falou assim, nada te impede, desde que você creia. Você crê? Se você crê, você pode ser batizado. Aí sim, você precisa fazer o estudo discipulado também, e você pode continuar. Então, nesse momento, eu peço à igreja, curve a sua cabeça agora, feche seus olhos, nós vamos pedir ao Senhor que nos perdoe. Se você tem tomado indignamente a ceia do Senhor, tem sido irreverente, tem sido maldizente, fofoqueiro, falar da vida daquele seu irmãozinho que sofre de um problema alcoólico ou outro tipo de problema, é um pecado também. Peça perdão a Deus. O Senhor te perdoará hoje e Ele te cobrirá de multidões de pecados. E você pode participar da ceia do Senhor também. Vamos orar? Santíssimo Deus, eterno Pai, te agradecemos por ter sido um Pai tão maravilhoso, que nos alcançou pela Tua graça, que nos trouxe a um relacionamento correto contigo através do Teu Filho Jesus. E hoje podemos ter paz contigo. Obrigado, Senhor, porque aquele ex-alcoólatra, ó Deus, aquele alcoólatra, o Senhor libertou ele. E o Senhor colocou na vida dele um neto, onde ele não pôde cuidar dos filhos, ele não pôde ajudar seus filhos. Ele tentou falar do amor, mas os filhos não quiseram. Mas esse neto, ele ensinou os caminhos do Senhor. E hoje estou eu aqui, ó Pai, pregando a Tua palavra, Senhor, e com um coração tão agradecido, porque eu tenho propensão para o álcool. Na minha família tem isso. Mas, ó Deus, eu te agradeço, porque o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer genética. É mais poderoso do que qualquer coisa que possa nos atrair e nos separar de Ti, atrair para o pecado. O Senhor nos resgatou e nos libertou. E eu sei que o Senhor pode libertar muitas vidas hoje aqui que estão presas ao pecado, ó Deus.
Que o Senhor os liberte em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, aqueles que estão confessando os seus pecados, que eles possam sair daqui hoje em paz com o Senhor, dizendo obrigado, Senhor, porque além do Senhor me perdoar de todo pecado, o Senhor me purificou de toda a injustiça. Louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. E nós queremos agora, Senhor, nesse momento, celebrar o sacrifício de Jesus Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.